aqui mais uma vez para deixar esse conteúdo para vocês. Se inscreva, deixe o like e ative as notificações e compartilhe com mais alguém. Hoje eu quero trazer para a sua vida uma palavra abençoada, uma reflexão, a qual abençoa a sua vida. E neste momento é uma reflexão sobre Pedro, um dos discípulos de Jesus, o qual foi chamado por Jesus. Pedro, nós vemos aqui a história que Pedro foi um dos chamados de Jesus, um dos escolhidos, um dos discípulos de Jesus, a qual Jesus escolheu. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós podemos ver que Pedro estava à beira do mar pescando. Na verdade, se nós olharmos bem, seu nome era Simão Pedro, e ele estava pescando ali, era pescador quando Jesus chamou. E a história de Pedro continua ali, quando Jesus tem um encontro com Pedro, através de Jesus, a sua vida é mudada. Nós sabemos que quando temos encontro com Jesus, a nossa vida é restaurada, a nossa vida ela é mudada. Então, através desse vídeo, eu creio que você será mudado também. Assim como Jesus encontrou com Pedro e Pedro encontrou com Jesus, você também vai se encontrar com Ele. E a sua vida vai ser mudada nesse momento. E quando Jesus chega até Pedro para chamar Pedro para ser seu discípulo, Pedro está ali pescando. Pedro era experiente em pescaria, Pedro era experiente em pescar, tinha a sua vida, mas eu acredito que Pedro também tinha sua vida ali praticamente triste, sua vida praticamente sem solução de nada, porque nós sabemos que quando Jesus chega, ele transforma. Pedro vivia a sua vida pescando ali no mar, vivia a sua vida tentando sobreviver. Talvez teve dias que Pedro pescou e não pegou nada, talvez teve dias que Pedro tentou pegar alguma coisa também, não deu certo, mas quando Jesus chegou e fez o chamado a Pedro, ali a vida de Pedro foi transformada. Pedro teve um propósito na sua vida. Pedro teve um momento ali que Jesus transformou a sua história. Porque quando Jesus chegou ali na sua vida, tudo foi mudado. A sua vida foi transformada, a sua vida foi praticamente restaurada por Deus. Claro que nós sabemos que nossas vidas vai ter grandes dias de luta, de glórias. Sabemos que vai ter deserto, vai ter falhas, vai ter momento de descontrações, momento de tristeza, mas Jesus ele vai mudar a sua história naquele momento. Se nós olharmos bem para a vida de Pedro, quando Jesus tem esse encontro com Pedro, a Bíblia nos diz que o nome de Pedro era Simão Pedro. Nós sabemos que quando Jesus chega ali, Jesus não olhou simplesmente para o Simão Pedro. Jesus nunca olhou ali para o primeiro nome de Pedro, para Simão Pedro. Jesus sempre olhou Pedro. Na sua vida a mesma coisa. Jesus nunca viu que você foi lá fora, que você foi fora da igreja. Não. Jesus sempre olhou para você o que você é dentro hoje da igreja. Jesus nunca olhou para você por fora. Jesus sempre olhou para você o que você tem aí dentro de você. Jesus nunca olhou para Simão, mas Jesus sempre olhou para Pedro. Jesus sempre olhou o que tinha dentro de Pedro. Jesus olhou sempre o que tinha dentro de Pedro, o chamado que Pedro tinha dentro dele, o propósito que Jesus tinha na vida de Pedro, o que ele tinha por dentro. Jesus olhou para isso. Jesus olhou o propósito, a chamada, o líder, olhou a liderança dentro de Pedro, a igreja. Porque quando Jesus chama Pedro, ele não olha para Simão, ele olha para Pedro. Ele olha aquilo que está dentro de Pedro, ele olha aquilo que está dentro do seu coração. Porque a palavra, o nome Pedro significa rocha, significa pedra. E quando Jesus chama, olha para Pedro, não olha para Simão. A própria Bíblia diz que o nome Pedro significa rocha. E a palavra nos diz que Jesus, quando chama, existe uma palavra que se diz assim: e sobre essa rocha edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então quero dizer para você nesse momento, você que está aí atrás deste vídeo, dessa tela, desse celular, aonde você estiver, Deus nunca olhou para você por fora. Jesus nunca olhou o que você tinha por fora a oferecer, mas Ele sempre olhou o que você tinha aí dentro, guardado de você no seu coração. E Jesus te chama para fazer uma transformação na sua vida. Pode ser difícil, pode passar por deserto, pode passar por situação difícil, mas Jesus vai olhar o que você tem aí dentro. Não importa o que você fez lá fora, não importa o que você está passando. O importante que eu quero te dizer nesse momento é que Jesus está olhando para você e o que você tem aí dentro. Quando Jesus olhou para Pedro, Ele não olhou para Simão, Ele olhou para Pedro. Hoje Ele não está olhando para você por fora, Ele não está olhando pelo seu apelido, mas Ele está olhando para o seu nome, porque Jesus chama pelo teu nome. E neste momento de reflexão, Jesus possa transformar a sua vida. E lembre-se, Jesus nunca está olhando o que você tem por fora, o que você é por fora, mas Ele está olhando para dentro, o que você tem aí por dentro da sua vida. Ele está olhando por dentro. Ele nunca olhou para Simão, Ele olhou o que tinha dentro de Pedro, Ele olhou para Pedro, Ele olhou a igreja que poderia edificar sobre aquela rocha. Você também é rocha. Jesus está edificando uma vida sobre a sua casa, sobre a sua família, uma transformação de vida nesse momento. Que você fique com esse vídeo, com essa palavra abençoada na sua vida.